aplicabilidade desses mapas conceituais. Então, o mapa conceitual ele é uma ferramenta de aprendizagem. E no caso aqui, trazendo para o nosso curso de aperfeiçoamento, ele vai ser uma ferramenta muito útil tanto para o estudante como para o professor. Então, nós vamos mostrar qual o nível de importância, né, dessa aplicabilidade dessa ferramenta para o estudante, que é o quê? Fazer anotações, resolver problemas, planejar um estudo ou a redação de grandes relatórios, preparar-se para avaliações e identificar a integração dos tópicos, que, a meu ver, essa é a principal característica, né, a característica mais importante da utilização de um mapa conceitual, que é fazer essa relação, explicitar essa relação que existe entre os tópicos, entre os conceitos, porque é isso que vai medir o seu conhecimento sobre um determinado tema. Se você compreender a relação existente entre aqueles tópicos, então você jamais vai esquecer aquele conteúdo, porque você vai conseguir construir a relação entre esses conceitos, não apenas memorizá-los. E para o professor? Para os professores, os mapas conceituais eles podem constituir-se em poderosos auxiliares nas suas tarefas. E aqui eu listei alguns exemplos de como essa ferramenta pode ser importante para o papel do professor em sala de aula. Então, olhem os exemplos. Podem tornar claros os conceitos difíceis, arranjando em uma ordem sistemática, o que vai facilitar a abordagem desse conhecimento que se quer repassar para os alunos. Auxiliar os professores a transferir uma imagem geral e clara dos tópicos e suas relações para os estudantes, que vão conseguir compreender melhor. Reforçar a compreensão e a aprendizagem por parte dos alunos. Permitir a visualização dos conceitos-chave e resumir suas interrelações. Auxiliar os professores a manterem-se mais atentos aos conceitos-chave e às relações entre eles. Possibilitar os professores avaliar o alcance dos objetivos pelos alunos através da identificação dos conceitos mal entendidos e dos que estão faltando, e auxiliar os professores na avaliação do processo de ensino e verificar a aprendizagem e identificar conceitos mal compreendidos pelos seus alunos. Então, ele vai estar participando de todas as etapas do papel do professor em sala de aula, desde a construção inicial do que é para ser repassado, né, da esquematização do conteúdo que vai ser repassado, até o processo avaliativo. Então, ele pode estar participando, é uma ferramenta bem versátil, que pode estar atuando em todas as atividades que vão ser desenvolvidas pelo professor. E aí, nós vamos trazer para vocês aqui o exemplo de uma das ferramentas que é bastante utilizada para a construção de mapas conceituais, que é o software chamado de CIMAP Tools. Então, o que é o CIMAP Tools? O CIMAP Tools ele é um software desenvolvido pelo Institute for Human and Machine Cognition da Universidade do Leste da Flórida, e é um programa para a construção de diagramas, né, e mapas conceituais, que vai permitir tanto a elaboração solitária quanto a elaboração colaborativa. E o melhor de tudo é que esse programa é gratuito. Então, nós vamos fazer aqui um breve tutorial para que vocês possam compreender como vocês vão utilizar e como vocês vão instalar esse programa. Lá na plataforma Moodle vai ter disponibilizado para vocês um link bem dinâmico, que eu vou colocar para vocês, e aí vocês vão compreender melhor ainda essa instalação e a utilização e a construção do mapa dentro desse programa. Então, como iniciar o CIMAP Tools? Vocês vão inicialmente acessar o menu inicial do computador, né, e vão procurar por esse item aqui, IHMC CIMAP Tools. E aí vocês vão encontrar lá e vão selecionar o CIMAP Tools. Qual a observação? O CIMAP Tools ele é uma multiplataforma, ou seja, ele pode ser instalado em diversos sistemas operacionais, como vocês estão vendo aqui, no Linux, no Windows, no Mac, no Solaris, e pode ser executado a partir de um pendrive. Se você tiver o software
arquivado com o programa de instalação, né? Você pode utilizar ele em qualquer computador se você tiver ele no pendrive. Então, ele vai conseguir ser utilizado a partir de um pendrive também. Então, olhem só a janela inicial que vocês vão encontrar ao abrir o programa. Vocês vão ter aqui o CIMAP Tools no meu computador, que vai exibir os mapas conceituais que estão armazenados naquele local. Aqui em CIMAP compartilhados em servidores, vai exibir os mapas conceituais compartilhados em servidores, né, os que tiveram acesso à internet. Em favoritos, funciona como aqueles favoritos de navegadores da internet, né, basicamente isso. E o histórico também funciona como histórico de navegadores da internet. Outra coisa, esse programa, como ele vai ter um instalador próprio, ele não vai necessitar, após a instalação, de acesso à internet para ser utilizado. Então, isso já é uma outra facilidade que esse software vai trazer para vocês. Então, vocês vão instalar ele no computador, vai precisar de internet para fazer o download, né, do programa, mas após a instalação, ele pode ser utilizado offline. E aí, aqui nós temos a janela para edição dos mapas, né? Como criar os conceitos. Para criar um conceito, você vai dar um duplo clique na área de edição dos mapas, como vocês estão vendo aqui, essa área que eu mostrei no slide anterior. E para criar uma ligação entre esses dois conceitos, você vai criar um outro conceito, que é o conceito B, dando um outro duplo clique, e aí você vai arrastar a seta até encontrar aquele outro conceito que você criou. E aí você vai estabelecer uma relação entre eles. Surge então, ó, a ligação entre esses dois conceitos. Só que aí vocês vão perceber que existem algumas interrogações, porque você não explicitou ainda qual é o tipo de relação que vai existir entre eles, certo? Então, vocês vão colocar o quê? Verbos de ligação ou frases de ligação, para que vocês possam estabelecer essa correlação entre eles. Então, você vai clicar, arrastar e soltar a seta em uma aba vazia. Então, agora você vai precisar o quê? De uma frase ou de um verbo de ligação. Você também pode adicionar conceitos a uma ligação que já foi colocada, né, entre esses conceitos chaves que você colocou lá naquele espaço. Então, mesmo que você já tenha colocado uma relação entre eles, você pode adicionar uma outra significação. E aí, isso vai conferir o tipo de mapa conceitual que você quer determinar. Olha aqui. Você vai selecionar uma frase de ligação e você pode puxar essa frase de ligação arrastando ela para um outro conceito-chave. Então, você vai estabelecer uma dupla relação entre dois conceitos, certo? Dois ou mais, neste caso. Como você vai salvar o seu mapa? Você vai acessar o menu Arquivo, vai selecionar Salvar Mapa Conceitual, como tem aqui nesse print da imagem que eu estou trazendo para vocês. Então, você vai preencher, ele vai te pedir para preencher alguns dados, né? Então, você vai colocar o seu nome, a palavra-chave, o idioma, o autor, a organização, né? E o seu e-mail. E aí, você vai salvar e ele vai estar lá na pasta. Como levar o meu mapa para um outro computador? Então, você vai acessar lá, mesmo no menu Arquivo, você vai selecionar Exportar o mapa como, e aí você vai escolher qual é o tipo de exportação que você vai fazer. Você vai escolher se ele quer arquivo XML, se você quer o mapa vital, afirmações como texto ou outline do CIMAP. E como importar um mapa que foi exportado? Como é que você vai fazer o caminho inverso? Você vai na janela principal do CIMAP Tools e vai acessar o menu Arquivo. E aí, lá nesse menu, você vai encontrar Importar e seleciona Importar. Posteriormente, você vai escolher o tipo de correspondente de importação, que deve ser idêntico
ao formato de exportação utilizado. E aí você vai localizar o arquivo com o mapa exportado e vai conseguir realizar esse processo. Eu trouxe aqui para vocês outras ferramentas de construção de mapas conceituais. E existem algumas ferramentas que são online. Esse caso do CIMAP Tools, ele é um software, então é um programa que vai ser instalado no seu computador. No caso dessas outras ferramentas, eu tenho elas como software livres, que são online. Então, olha o exemplo dessa primeira aqui. Nós temos o exemplo da Explora Tree, que na homepage é encontrado todos os tipos de mapas possíveis de se criar. E depois de ter criado o mapa, você pode compartilhá-lo com os amigos e colegas por motivos de trabalho ou estudo. É preciso inscrever-se gratuitamente no site para poder utilizar o Explora Tree. E é com certeza um serviço muito apreciado por estudantes. O bom desse Explora Tree, você não vai precisar instalar ele no seu computador. E já vão existir alguns exemplos, alguns modelos, né, de mapas que você pode estar utilizando para fazer a sua estruturação, para construir o seu. Outro exemplo de ferramenta online é o Mindomo. Então, assim como o anterior, ele também permite criar mapas mentais ou conceituais de uma maneira gratuita e online. O funcionamento e a técnica de compartilhamento, ele vai se parecer muito com o Google Docs, que já é bem conhecido e utilizado. De fato, é possível sintetizar um assunto muito vasto em poucas páginas. E o site ele coloca à disposição os mapas que os usuários criaram e tornaram públicos. Desse modo, antes de iniciar um mapa, pode-se procurar se existe já algum com aquele mesmo conteúdo que vai ser tratado. Então, nesse caso, o trabalho ele vai ser facilitado, porque você já vai ter um ponto de partida, você já vai ter um exemplo base para fazer sobre aquele determinado tema. Então, é muito bom essa ferramenta, é uma ferramenta muito boa, né? Porque ela já vai te dar um direcionamento do que já existe sobre aquela temática que você quer também fazer a construção do mapa. Além disso, vai poder também ser compartilhado online. Outro exemplo de ferramenta de construção é o MindMaster, que é uma aplicação web-based que, utilizando gráficos, linhas e botões diversos, nos permite criar um mapa conceitual de uma forma precisa e clara. Esse instrumento ele também permite modificar, exportar e compartilhar o seu próprio mapa. É uma ótima ferramenta para aumentar a própria produtividade. Então, vocês podem colocar lá no Google e dar uma procurada para vocês visualizarem essas ferramentas online que estão disponíveis. Um outro exemplo também é a Wise Mapping. É uma aplicação web que tem as mesmas características das anteriores e permite criar mapas online para depois serem compartilhados. Ele utiliza o método drag and drop, que arrasta e larga, e é possível modificar os caracteres, o sombreamento e as cores. É possível convidar outras pessoas para colaborarem com o desenvolvimento do mapa, para depois incluí-lo em qualquer página web. É preciso também se inscrever gratuitamente no site para poder estar utilizando essa ferramenta. Então, aqui nós trouxemos vários exemplos, além do CIMAP Tools, que é um programa, né, a ser instalado para poder ser utilizado, outras ferramentas online que também vão estar disponíveis para vocês estarem utilizando. Então, eu trouxe para efeito de curiosidade, até para agregar outras opções a vocês. Então, para finalizar, essa utilização dessa ferramenta na sala de aula, ela vai ser uma maneira de organizar o conteúdo, né? E vai ser utilizado tanto na organização do conteúdo, como também na própria avaliação da aprendizagem, como nós vimos lá, para o papel do professor, né? Neste caso. E, além disso, os mapas conceituais, eles são recursos flexíveis, são dinâmicos, são utilizáveis e reutilizáveis em qualquer sala de aula, vão enfatizar o ensino, vão enfatizar a aprendizagem de conceitos. E, além disso, sem essa clareza e sem essa objetividade, as informações elas não vão ter um significado.
Se você for tentar esquematizar um determinado conteúdo sem fazer uma relação coerente entre esses conceitos, o significado ele não vai ser expresso. Então, por isso a importância de manter essa coerência na estruturação de um mapa conceitual. E aqui nós temos algumas sugestões de textos para leituras, que eu também vou poder estar disponibilizando lá na plataforma Moodle para vocês. E a gente se encontra na próxima videoaula com a criação de um blog. Bons estudos e até a próxima!